Olá! O Senado vota na próxima sessão deliberativa o projeto que estabelece a autonomia do Banco Central. Nosso convidado para esse programa Argumento é o senador Plínio Valério. Ele é autor do projeto, que já tinha passado pelo plenário, sofreu 2 emendas, voltou à Comissão de Assuntos Econômicos. Lá, uma dessas emendas foi acatada, não é isso, senador? Isso. E agora o projeto, em regime de urgência, volta a ser discutido no plenário do Senado. Por que esse assunto é tão importante e que diferença essas emendas fazem? Porque as emendas, a diferença é que acrescentaram, somaram, enriqueceram o projeto. E essa celeuma toda é porque a autonomia do Banco Central se discute há décadas. Para você ter uma ideia, o projeto que tem do Executivo na Câmara Federal está pensado a um do ex-senador Itamar Franco. Ele foi senador, foi presidente da República. Você vê como a coisa não anda. O senador Arthur Vigílio apresentou aqui, passou 7 anos, não conseguiu levar adiante. Então é um assunto que precisa ser colocado em pauta, que precisa ser aprovado, mas ninguém enfrentava. E agora a gente enfrentou, dando autonomia ao Banco Central. Vai ajudar, acima de tudo, vamos dizer, tem várias vantagens, mas acima de tudo vai dar mais segurança, vamos ter maior possibilidade de conter a inflação. Senador, a emenda que foi acatada dizia assim, que agora passa-se a missão do Banco Central, além de cuidar da nossa política monetária de forma geral, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e zelar pela solidez e eficiência do sistema financeiro nacional. Na prática, o que isso quer dizer? O que isso muda na missão que o Banco Central brasileiro passa a ter? Ele vai estar preocupado, além do que a gente propôs, que é o controle, que é a autonomia monetária, vai estar preocupado também se vai gerar emprego, como é que está o emprego, como é que está a taxa. Quando ele começar a mexer em tudo, ele vai ter que se preocupar também lá na ponta. Não fala claramente na geração de emprego, quando ele fala zelar pela eficiência. Você vê que ele fala zelar pela solidez, né? Quando ele fala é para ter uma coisa sólida, segura, uma segurança, não é jurídica no caso, mas o Banco Central não vai só se preocupar com a inflação. Ele vai preocupar se aquele ato deles, aquelas coisas que ele está fazendo, gera ou não, prejudica ou não a questão do emprego. Ou seja, vai ter uma mais ou menos o que amplitude. acontece já, por exemplo, no FED, o Banco Central americano, norte-americano. Exatamente, é esse mais ou menos o modelo, e a emenda que o Tasso apresentou, ele importou mais ou menos baseado no FED, o que acontece por lá. Como eu te falo, acrescentou, deu mais uma atribuição que, na realidade, o Banco Central deveria ter. A nossa preocupação, e aí que vem a divergência com o projeto da Câmara, nós não queremos dar uma autonomia administrativa. Nós não queremos dar. A gente quer autonomia, né, monetária, mas não quer autonomia administrativa, porque... Traduz isso para a gente, para o nosso espectador que está em casa ou nos assistindo pelas redes sociais. Quando o senhor fala da autonomia... administrativa significa que o Banco Central, esse funcionário, passaria a ter uma gerência própria. Isso. Se você dá uma autonomia administrativa, o Banco Central passa a ter a vida dele. Ele é uma coisa independente do corpo do executivo, ou seja, vai poder contratar, demitir, dar bônus, vai poder criar plano de saúde, vai poder fazer uma política que não interessa na hora dessa que se está cortando gastos. A autonomia administrativa é isso aí, né? É só nessa questão. E cuidar diretamente, se carregar de ter mais emprego. A inflação, sim. A inflação vai cair quando ele tiver autonomia. Quando todo Por quê, mundo... senador? Porque a autonomia, a gente teve conversando, e eu conversava com o autor do projeto passado, o Arthur, porque vai te dar aquela segurança. Você reúne técnicos capacitados, preparados para aquilo. Mas quando você não tem autonomia, estabilidade, sabendo que você pode ser exonerado a qualquer minuto, a qualquer momento, como está, se o time do presidente da República perdeu hoje à noite, amanhã de manhã ele demite, exonera. Ele tendo essa estabilidade, essa segurança, eles continuam no caminho trilhando do que eles traçaram. Então, e qual é a meta? Inflação controlada e inflação baixar. Então, eles tendo essa segurança, eles executam a política que traçaram. Então, mesmo que ela não seja, por exemplo, boa para a popularidade do presidente em exercício. Aí que está o X da questão. O presidente não vai poder ligar e dizer, fulano, você está me prejudicando. E daí, presidente? A nossa política é essa, nós vamos continuar com essa política porque ela está certa e vai dar certo. Ele não precisa ter medo de ser exonerado. Agora, o projeto também mexe no prazo dessas nomeações, dá um mandato. O senhor, por exemplo, no seu projeto fazia muita questão já de que os presidentes nomeassem os diretores do Banco Central para mandatos que não coincidissem com o mandato dele. A diretoria do Banco Central assume no primeiro dia útil
do terceiro ano do mandato do novo presidente. Por que isso? Exatamente para ele passar 2 anos com a política monetária definida pelo presidente. Não, ela não vai ser definida mais pelo presidente. Definida pela direção do Banco Central, pela equipe. Exatamente. Pelo presidente anterior. Ele tem 2 anos, ele está executando durante 2 anos. A gente sabe que em economia as coisas não acontecem da noite para o dia, não é bem assim. Então, quando o novo presidente assumir, ele só vai poder exonerar, tem autoridade para exonerar, 2 anos depois dele assumir. Mas ele pode exonerar por justa causa, como qualquer trabalhador. Mas essa justa causa vai ser analisada pelo Senado. Então, tudo vai acabar no Senado Federal. Mas é como dar outra palavra. Agora, para demiti-lo, o Senado vai ter que dar o aval também. Porque ele vai ter que alegar a justa causa. No relatório do senador Anastasia, quando ele fez o que a gente chama no jargão político de um substitutivo, ele reuniu os projetos que tratavam do tema e definiu, ou melhor, foi desculpe, o tema senador Teomário, senador Teomário Mota. O senador Teomário Mota fez o projeto, ele também criou algumas modificações em relação a essas decisões? Ele acrescentou, o Teomário, ele pesquisou, ele acrescentou muita coisa. Eu te confesso que a gente conversou com o Teomário, porque é complicado, né, você aprovar. O Teomário fez alguns acréscimos na questão da estabilidade, eu nem trouxe aqui, são várias coisas. Na realidade, o projeto foi enriquecido com muita coisa que fugiu daquilo que no começo eu pensava. Eu pensava na questão de não poder ser exonerado ao bel prazer, eu pensava no mandato, né, na estabilidade. O Teomário, ele fez um acréscimo muito bom, o Teomário foi muito firme nisso. Porque você não imagina como essa questão é pesada para levar, é pesada. O Teomário se cercou de estudos, se cercou de uma assessoria muito boa. Ele acrescentou muita coisa boa, o Teomário. O senhor falou também que há divergências do projeto que hoje está em discussão, deve ser votado em regime de urgência no Senado, e o projeto que está na Câmara dos Deputados, um projeto, inclusive, que está sendo discutido há mais tempo. O senhor esteve com os deputados, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar do tema? O senador Tasso e eu estivemos com o presidente Rodrigo Maia para conversar, porque fica muita coisa na imprensa, né? Estão brigando pelo protagonismo. Eu, particularmente, eu defendo que o Senado seja protagonista de muitas coisas, mas não é questão da vaidade. E a gente lia muito que a Câmara ia priorizar o projeto do Executivo. Então, a gente conversou com o senador Tasso e eu conversando com o Rodrigo Maia, deputado, e ele disse para nós que vai aguardar a nossa votação. O nosso projeto vai chegar lá devidamente aprovado, então eles vão estudar. Provavelmente vão pensar o que está tramitando. Porque o do Itamar já está pensado ao do Executivo, né? E eu pensaria, então a gente teria 3 projetos para estudar para chegar no consenso, mas o do Senado certamente deve prevalecer porque a gente chegou antes dele. E mas esse diálogo só deixar bem claro, nada de protagonismo, nada de vaidade. É um tema que tem que ser enfrentado. Então, se a gente correr no Senado, se aprovar, esse tema não pode mais ser esquecido nem protelado. Agora, o senhor falou de protagonismo e o senhor mesmo mencionou que o projeto que está em discussão da Câmara é aquele que foi apresentado pelo governo. Houve algum diálogo também do Senado com o governo para saber qual dessas versões pode ser apoiada? Não, por nem um minuto. Eu, principalmente, né? Eu não tive conversa com ninguém. Eu acho que também o relator não teve conversa. Já o da Câmara, a gente vê notícias de que o presidente do Banco Central tem estado com os deputados, isso e aquilo. Mas nós não tivemos, não. O governo não acenou com nada. Tem o projeto dele, nós temos o nosso. A gente acha que o nosso é mais simples, mas é completo, e o deles excede. E agora vamos juntar e ver o que sai daí. O importante é as duas casas, nesse regime bicameral, trabalhar em acordo, sem vaidade, sem protagonismo. O certo é a gente ver o que é bom para o país. Os analistas daqui, né, os assessores daqui, os consultores do Senado, dizem no relatório que o nosso projeto é o melhor. É o melhor exatamente porque centraliza na questão monetária, né, não excede. E o senhor falou aqui em algum momento que esse projeto, uma vez transformado em lei, imediatamente já começa a gerar mais empregos, porque gera uma estabilidade. Isso, a pessoa vai no poder. mercado. A indústria, os empresários vão poder dizer, não, agora eu sei qual é a política, eu sei que essa política vai perdurar, então ele tem mais confiança. Agora, senador, se é uma coisa tão boa, por que foi tão difícil de aprovar? Porque o ser humano é complicado, o ser humano odeia soluções simples. Pode ver, o ser humano quisesse cargo, quisesse poder, ele odeia a solução simples.
parece que ele quer contar caminho difícil para dizer que teve, né? Para dizer que teve problema. Então, as soluções simples que resistem realmente à solução da humanidade são as soluções simples, é o pensar simples, é o resolver de forma simples. E o ser humano, quando exerce um cargo, a tendência dele é complicar. Por outro lado, não pode representar aí também um pouco de perda de poder por parte dos presidentes? Claro, também tem isso, você tem razão. O presidente nenhum quer abrir mão do seu poder, quer partilhar mais do que deve com o poder. Então a gente teve aí vários governos, o maior exemplo que se tem é o Supremo Tribunal Federal querendo exercer a função de legislar. Né, que é um tremendo erro que tem que ser consertado. Então ninguém quer abrir mão do poder que tem e, se puder, vai além. Isso você vê na invasão de terra, você vê nos livros de antigamente, até na Bíblia. Sei lá, na Bíblia tem invasão de terra, o cara quer sempre um palmo de terra a mais, 1 metro de terra a mais, ele quer sempre além do que lhe foi dado, do que ele conquistou, ele quer sempre mais. Né? Então esse problema aí é de vaidade, é de ganância, na outra área, na nossa área exatamente, não perder o poder. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Plínio Valério. Ele é autor do projeto que estabelece a autonomia do Banco Central. Esse projeto agora está em regime de urgência para ser votado na próxima sessão plenária do Senado. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Já sabe, se quiser rever este ou outros programas da TV Senado, vai lá na nossa página www.senado.gov.br/TV. E você vai ver que na sua página aparece sem o www, porque eu sou versão velha, sabe, senador? Eu falo www, mas hoje em dia já nem precisa. Você também pode entrar lá no YouTube, o endereço também aparece aí na sua tela, se você preferir usar essa rede social. E se quiser falar com a gente pelo telefone, o número é 0800 61 2211, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. A você que também nos acompanhou ao vivo pelo Facebook, muito obrigada pela companhia. E você, da TV Senado, não nos acompanhou? Vai lá, curte a gente no Facebook e passa a saber ao vivo tudo que está acontecendo por aqui. Tchau, obrigada, até a próxima.